Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. O objetivo aqui do vídeo é dar continuidade no tópico tensões nas estruturas de asa e fuselagem. O objetivo aqui é justamente iniciar a apresentação dos modelos simplificados para estimativa de tensão no caso normal, que a gente vai apresentar aqui nesse primeiro conjunto de aulas. Depois a gente vai apresentar aí os modelos simplificados para estimativa de fluxo de cisalhamento, cisalhamento e fluxo de cisalhamento. Como já abordado em momentos síncronos do nosso curso, essa análise simplificada ela pode nos auxiliar numa fase preliminar de projeto estrutural, estimativa de distribuição de tensão, no sentido do pré-projeto. Eu acho que até na entrevista do engenheiro Tainan, lá ele comentou sobre isso. E eu acho que eu também já comentei que esse tipo de situação, o nosso curso está posicionado nessa questão do modelo simplificado. Não é nenhum básico e não é também elementos finitos, mas essa situação ela me ajuda. Eu, como engenheiro de desenvolvimento de estruturas aeronáuticas, num processo de certificação, por exemplo, de estruturas no viés estático, utilizando uma ferramenta de elementos finitos, me dá segurança nos resultados que eu vou obter por meio desse método. Ou seja, eu já consigo enxergar o que vai atuar em cada um dos elementos estruturais principais de asa e fuselagem. Eu sei o que cada um é responsável e eu vou enxergar, por exemplo, onde tensão normal possivelmente vai ser máxima e onde tensão de cisalhamento possivelmente é máxima. Eu já tenho isso na minha cabeça. Se eu faço uma simulação por elementos finitos e me dá uma coisa muito incoerente, por meio dessa prática que a gente vai desenvolver aqui, a gente já sabe que tem alguma coisa errada, porque é aquela questão de elementos finitos. Se você coloca lá alguma coisa errada, vai sair alguma coisa errada. Então, vamos lá. Então, a gente já discutiu aqui a questão do diagrama VN do nosso curso, lá na introdução à engenharia de cargas, que esse diagrama VN aqui vai me caracterizar vários casos de carga, inclusive casos de carga que excitam regimes de flexão. Nos regimes de flexão, as seções transversais elas devem ser capazes de movimentar esforços internos, no caso, momento fletor e força cortante. Esses esforços internos, por definição, são, no caso, resultante das tensões normais e de cisalhamento, que é justamente o nosso interesse agora. Como sair de carga e quantificar tensão normal e tensão de cisalhamento, que se distribuem ao longo dos elementos que compõem as seções transversais que eu estou estudando. Os valores e distribuição dessas tensões são determinados em coerência com as hipóteses de deformação assumida para a seção. Por exemplo, no caso da teoria clássica de flexão, de barras, que a gente tem, seções planas permanecem planas e perpendiculares, aquela velha história lá que a gente já discutiu em disciplinas anteriores. No cálculo das tensões, a gente poderia considerar a seção transversal ela original ou uma idealização, que é justamente o que a gente vai considerar em nossa disciplina por conta das características que a gente vai ter das seções transversais que compõem os nossos elementos estruturais, que são seções transversais constituídas por elementos delgados, por paredes delgadas, por elementos finos. Então, a opção pela idealização, ela se apresenta vantajosa de acordo com a geometria da seção e do tipo de solicitação considerada, permitindo um cálculo mais rápido, como eu já destaquei, de tensão normal e de tensão de cisalhamento. Por exemplo, sem perda significativa de precisão, que é o que a gente vai ver aqui no curso. No sentido de apresentar essa idealização, deve ter em vista inicialmente a composição estrutural da asa, que a gente já definiu lá na primeira semana de curso. Geralmente a gente tem na asa, ela apresenta as longarinas, que são as spars, reforçadores longitudinais, que são os stringers, contravetados pelas ribs, que são os reforçadores transversais, que são as nervuras transversais,
o sistema estrutural se completa com a casca, né, externa que envolve o conjunto, né? É isso daqui. Aqui eu destaco nessa figura, né, já uma situação aqui de interseção, né, entre a longarina, né, a longarina e a seção aqui de casca, né, e aqui nessa região, onde você tem aqui justamente, né, um perfil I de seção de longarina caracterizada, né, por uma plaquinha aqui, né, por uma placa reforçada, né, com 4 reforçadores do tipo L, me caracterizando uma seção I. E aqui embaixo eu tenho uma situação de seção idealizada, ou seja, ao invés de eu trabalhar, né, com elementos finitos em cima dessa caracterização, eu vou trabalhar no sentido de quantificar tensão normal e tensão de cisalhamento aqui nesse conjunto, agora no viés simplificado. A situação agora que segue é como calcular, né, essas áreas aqui concentradas que a gente vai definir como um boom, né? A gente vai sair aqui de uma estrutura, né, de casca com uma dada espessura, né? Vamos tirar, vamos dizer assim, essa situação aqui, ou seja, vamos desconsiderar a distribuição de tensão normal da casca e jogar toda para essas áreas de reforços aqui concentrado e assumir que a casca ela é só responsável por resistir, transmitir fluxo de cisalhamento. A gente vai ver isso já já. Tá? Mas a situação de trabalho é essa daqui, uma situação de trabalho com seção idealizada. É isso que a gente vai ver fortemente no nosso curso. Então, aqui, só para fortalecer isso que a gente comentou, né? A casca tem uma espessura muito pequena quando comparada com as outras dimensões da seção. As barras, né, que são as longarinas, possuem seções transversais nas quais se destacam as regiões da mesa e alma. Olha só, tá? Mesa e alma, né? Mesa, responsável preponderantemente por resistir e transmitir tensão normal na flexão, né? E a alma da seção, da espada, a longarina, responsável preponderantemente por resistir e transmitir cisalhamento, fluxo de cisalhamento. Né? A alma é quase sempre um elemento delgado de superfície média plana, que é a chapinha, enquanto que reforçadores compõem as mesas e servem também como elementos de ligação da chapa com a casca. Foi aquela situação, né? Aqui eu tenho uma interseção, né, desse reforçador aqui com a casca, me caracterizando aqui, não é? Ou seja, esses 4 reforçadores com essa alma daqui me caracterizando aqui a seção I da longarina. Os reforçadores e os stringers possuem seções transversais em forma poligonal, com área muito pequena em comparação com a área total da seção transversal, né, da asa. E aí agora, considerando que as ações externas induzam na seção momentos de flexão, né, ou seja, flexão, por exemplo, pura ou flexão simples, para a gente ter, né, momento fletor e força cortante, né, a flexão simples no caso, né, em princípio as paredes da seção, casca e almas das barras, possuem capacidade de movimentar tanto tensão normal quanto cisalhamento, ou seja, a estrutura inteira ela vai contribuir para transmitir tensão normal e tensão cisalhamento. Mas a gente já sabe da teoria, né, que preponderantemente a tensão normal, né, ela vai ser máxima aqui nas extremidades. É isso que ele vai comentar agora. Entretanto, né, o modelo idealizado do comportamento estrutural da seção nesse tipo de situação consiste em admitir que as tensões normais elas aparecem exclusivamente nos reforçadores, com intensidades tais que suas resultantes igualam o momento fletor. Já nas paredes, casca e alma, ou seja, né, aqui na mesa, né, na mesa, nos reforçadores, eu tenho a lógica, né, dentro desse modelo simplificado, no caso das asas, de resistir e transmitir as tensões normais. No caso da alma e da casca, que é o que ele fala aqui, né, já nas paredes, né, casca e alma, aparecem exclusivamente tensões de cisalhamento, cuja resultante iguala a força cortante. Além disso, nessa idealização do comportamento estrutural, admite-se que as parcelas de tensão normal, inicialmente correspondentes às paredes, sejam computadas para os reforços,
acrescentando-se as seções nominais desses elementos às áreas de casca e almas pertencentes às suas regiões de influência. É o que a gente vai ver. Né? Por exemplo, a gente saiu dessa situação aqui para a situação simplificada com área concentrada. Ele pegou essa área de parede e essa área de parede aqui, dentro do que a gente vai desenvolver no momento síncrono, e colocou a área equivalente numa situação aqui concentrada de reforço. Por quê? Porque a gente vai admitir justamente que essas áreas, originalmente, que vão distribuir tensão normal, elas vão me gerar, né, vamos dizer assim, uma situação de área que vai ser caracterizada aqui pelo reforço. Tá? O reforço é que realmente vai pegar essa área de reforço aqui concentrada, é que vai ser responsável por resistir e transmitir essa tensão normal. Mas esse desenvolvimento a gente vai fazer lá no momento síncrono bonitinho, tá? Quando dá aplicação. Perfeito. Como eu comentei aqui, esse procedimento será desenvolvido lá no momento síncrono, né? Com aplicações numéricas. Em relação às tensões de cisalhamento, como a gente vai trabalhar, né, com parede fina, a gente vai considerar aqui que essas tensões elas têm direções paralelas a bordas, né, por conta disso aqui. Além disso, ainda pela condição, né, da espessura fina, admite-se que as distribuições de tensão de cisalhamento sejam uniformes na espessura. Por conveniência de cálculo, né, a gente substitui as tensões de cisalhamento pela resultante das tensões de cisalhamento na espessura, gerando a questão do fluxo de cisalhamento, né, que a gente aqui nesse curso vai denominar de quê? É esse parâmetro, ao invés de a gente trabalhar com tensão de cisalhamento, a gente vai trabalhar aqui nesse curso com fluxo de cisalhamento. Por quê? Porque as nossas seções são de parede fina, parede delgada. E aí a gente vai ilustrar aqui justamente essa situação. Aqui eu tenho uma seção em C, idealizada. Aqui eu estou fazendo uma ampliação aqui, né, da espessura da minha parede delgada, com a hipótese, né, de distribuição de tensão uniforme e paralela às bordas. E como a parede é muito fina, ao invés de eu trabalhar com a distribuição de tensão de cisalhamento, eu trabalho com a resultante da tensão na espessura. Ou seja, o tal, a tensão de cisalhamento vezes a espessura, me dá o fluxo. Tá? Aqui é força por unidade de comprimento ao quadrado, vezes unidade de comprimento, me dá unidade de força por unidade de comprimento, tá? A unidade de fluxo. Aqui a gente tem uma apresentação de uma seção delgada e as condições para a gente caracterizar essa seção como delgada, tá? Tem que atender essas relações aqui. E aí claro, né, a gente já fez aquela avaliação diagnóstica e a gente, nesse ponto aqui do curso, vai precisar relembrar, né, muita coisa do que a gente viu lá na teoria de flexão, né? Pura, oblíqua, simples e a composta. Em relação à idealização, ressalta-se, né, que essa condição se justifica pelas pequenas dimensões, né, tanto das espessuras quanto das áreas das seções dos elementos de reforço. Além disso, né, simplificações adicionais elas podem ser adotadas. Por exemplo, né, a desconsideração das formas, das seções dos reforçadores. A gente vai ver que a gente, ao invés de pegar, né, por exemplo, né, a seção com um reforçador tipo C, né, ou como a gente mostrou aqui, né, esse reforçadorzinho aqui, né, do tipo L, a gente vai sumir dessa situação e vai considerar ele como uma área concentrada, um boomzinho, que a gente chama, um boom. Né? É isso que ele está falando aqui. Justamente a desconsideração da forma das seções dos stringers, né, e reforçadores que compõem as mesas das asas, sendo essenciais apenas os valores das suas áreas. Outra simplificação consiste em admitir que os centros de gravidade das seções dos reforços estejam sempre alinhados com a superfície média das cascas, que me caracterizam as skins. Né? Ou seja, é o que a gente mostra aqui nesse exemplo. Né? Ou seja, né, o centro de gravidade aqui dessa área está associado aqui, né, com o centro aqui das minhas, estão alinhados com a superfície média, tá, da minha casca. Por outro lado, né, a idealização geométrica da seção da asa é uma opção particularmente interessante para o cálculo da inércia. A gente vai ver isso também num exercício no momento síncrono. Né?
Aqui, como eu já tinha comentado, né, a figura ela mostra essa simplificação, né, de uma seção transversal de asa posicionada entre nevuras. A seção idealizada se apresenta-se como um perfil fechado de parede fina com uma ou mais células e um conjunto de reforçadores pontualmente distribuídos ao longo das paredes, né? Cascas e mesas, ou posicionadas nas suas interseções, como eu já falei, né? Ou seja, aqui, né, tem uma longarina, uma outra longarina e uma outra longarina, por exemplo, e aqui, né, a interseção, né, da longarina com a casca, né, ou seja, a ligação, né, a formalização, né, da ligação da longarina com a casca é por meio de reforçadores, e esses reforçadores compõem a estrutura da longarina, que são as mesas da longarina, né? Isso daí vai ser representado por esse boom aqui. E aqui é uma situação onde eu não tenho, por exemplo, longarina, mas eu tenho um reforçador. Tá? No caso da fuselagem, é completamente similar ao que a gente viu para as asas, né? A composição estrutural básica é caverna, né, que constitui os elementos transversais de reforços, solidarizados por estringas dispostos longitudinalmente. As cargas formam o revestimento, né, do conjunto. E como eu falei, a minha fala, né, em relação às fuselagens, de ser similar à asa, é no sentido da simplificação, que é o que está, né, colocado aqui. Para as seções de fuselagem, definida entre as cavernas, né, na condição de flexão, valem as considerações absolutamente análogas ao que a gente comentou para as asas. Isto é, os reforços sendo solicitados por tensão normal e as paredes por fluxo de cisalhamento. Por exemplo, aqui a gente tem uma seção típica de fuselagem reforçada, né? E aqui a situação idealizada, tá? Onde a gente pegou o efeito de distribuição da tensão normal dessa casca e jogou para, né, a área de reforçador, ou seja, somou com a área do reforço, me dando essa situação aqui de área concentrada idealizada. Tá? Perfeito. E aí, estabelecido-se o modelo, né, tendo-se o modelo estrutural, passa-se agora a etapa de análise, que justamente consiste na determinação desses valores de tensão normal e de fluxo de cisalhamento para essas situações que a gente apresentou, né? Asa e fuselagem, a partir dos esforços solicitantes de flexão conhecidos. Nessa abordagem simplificada, a gente vai empregar o modelo clássico de flexão, né? Que vocês viram lá, o modelo clássico de flexão em vigas, para o cálculo de tensão normal nos reforçadores e fluxo de cisalhamento nas paredes da seção transversal. E isso a gente vai discutir no próximo vídeo.